canção tem por título 10-0 para Jesus. Uma canção bastante conhecida que nós gravamos. Eu gosto bastante dessa canção, que Jesus nos ensina que não precisa ser super-homem para vencer o pecado, e nem ser super-homem para vencer o diabo. Jesus venceu o diabo como homem, através da palavra. O diabo vinha com as suas astutas ciladas e Jesus, não, meu filho, está escrito, a palavra. Sabe como vence o pecado e o diabo? Através da palavra do Senhor. A hora que o pecado bater na porta e a tentação vier, mostre a palavra para o diabo que ele vai fugir. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor. Ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão. Mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 para Jesus. Só glória. O diabo outra vez a Jesus foi provocar. Foram pra torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse: pule lá embaixo e não vai se machucar. No seu livro está escrito: seus anjos vão te guardar. Jesus disse: eu não pulo, o motivo eu vou falar. Também lá está escrito: não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, 2-0 para Jesus. Vai no glória! Lúcifer levou Jesus para um outro lugar, e as riquezas deste mundo começou a te mostrar. Disse: tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar. Jesus disse: eu não quero, volta lá pro seu lugar. Está escrito que o homem só a Deus deve adorar. Vamos lá! Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu mais uma, 3-0 para Jesus. Vai no glória! O dragão pensou consigo: já tenho a solução. Usar um dos seus amigos pra fazer a traição. Jesus Cristo foi pra cruz, sofreu a condenação. Pareceu tudo perdido, ser o fim de uma missão. O inimigo então pensou: tenho o mundo em minhas mãos. Mas Jesus ressuscitou pra nos dar a salvação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu pra sempre, 10-0 pra Jesus. Glória a Jesus. Obrigado.
Quero saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que estamos de pé, gostaria de convidar os amados irmãos para estarmos abrindo as nossas Bíblias. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7. Quando, buscando a direção de Deus sobre o que falar nesse congresso, me veio ao coração exatamente uma mensagem aqui, e nesse texto de 1 Samuel, capítulo 7. Eu gostaria de, nessa noite, de exatamente trazer uma mensagem que significa, a mensagem, o tema que eu coloquei nessa mensagem, erigindo memoriais de gratidão a Deus em nossas vidas. Esta é uma época, 25 anos de Semipa, e nós gostaríamos de fazer isto, meditar nessa palavra. 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler do versículo 3 ao versículo 12. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 12. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a vós todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. Nesta noite gostaríamos de meditar exatamente sobre esse texto que é um texto bem conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que você já ouviu várias pregações a respeito desse texto. E é interessante que quando nós olhamos, e Samuel aqui, ele tem um destaque nesse capítulo, e fala exatamente, nós sabemos que ao longo da história, dos primeiros capítulos desse livro de Samuel, nós vemos que Samuel já era reconhecido como profeta do Senhor. Samuel já havia tido esse reconhecimento como um profeta de Deus. Mas esse momento em específico marca o fim de uma era. Na verdade, quando Samuel assume o lugar de último juiz de Israel, ele era profeta, mas aqui ele assume exatamente marcando o fim de uma era, a era dos juízes, ele assume como último juiz do povo de Israel. E quando a gente, para entender esse passo, esse livro exatamente de Samuel, nós precisamos entender um pouco o período dos juízes. O período dos juízes foi um tempo turbulento da história de Israel, um período de aproximadamente 350 anos, que vai desde o início então da conquista da Palestina até o começo da monarquia. Nesta época Israel era uma confederação de tribos, não havia nenhuma estrutura, era uma confederação. Quando precisavam eles se reuniam e se uniam, mas não havia um governo central. Os juízes foram pessoas que Deus levantou periodicamente para libertar Israel dos seus inimigos. Esse período de 350 anos dos juízes marcou um período turbulento da história de Israel, onde várias vezes acontece um círculo vicioso. Quando Israel ele se esquecia de Deus, quando Israel se apostatava do Senhor, ele se
esquecia de Deus, Deus permitia então que viesse os inimigos e oprimiam o povo de Israel. E quando o povo de Israel na opressão, o povo de Israel subjugado dos seus inimigos, eles se arrependiam, eles clamavam ao Senhor. E quando clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, um libertador, que libertava o povo de Israel, e o povo de Israel servia ao Senhor, e servia durante todos os dias daquele juiz. E quando o juiz morria, acontecia novamente esse círculo vicioso. Se pecavam e se esqueciam de Deus, vinham os inimigos e os oprimiam, eles na opressão se lembravam de Deus, clamavam ao Senhor, Deus mandava um libertador, e o libertador então os guiava, os dirigia. Isto aconteceu assim durante muitos anos, durante esse período de 350 anos. E Deus levantava esses juízes, eles eram chefes militares ou magistrados civis, que durante algum tempo então, eles estavam aí governando, estavam dirigindo uma tribo ou várias tribos de Israel. Teve juízes que eles estavam limitados a uma única tribo. No caso de Samuel, ele estava sobre todas as tribos de Israel. Foi nesse contexto, como o último dos juízes de Israel, reconhecidamente aqui nesse capítulo, quando ele assume esta posição de último juiz de Israel, que nós temos então esta história, acontece essa história aqui que nós lemos e conhecemos bem. Quando nós olhamos então e vemos exatamente isto, como consequência dessa apostasia de Israel, Israel estava também nesse período, no período de Samuel, estava sofrendo com a opressão, estava sofrendo com ataques constantes dos seus inimigos, os filisteus. De acordo com o Antigo Testamento, os filisteus, eles descendiam de Casluim. Casluim era um dos netos de Cã, que era filho de Noé. Parece, segundo a história, alguns historiadores dizem que talvez esse tenha sido um povo originário de alguma parte do Mar Egeu, que depois chegou então às regiões ali da Palestina, no litoral da Palestina. Eles constituíam, eles eram uma confederação de reinos também. Eles construíram 5 cidades e havia um rei sobre cada uma dessas cidades. Havia a cidade de Asdod, a cidade de Asquelon, a cidade de Ecrom, a cidade de Gati e a cidade de Gaza. E então cada cidade era independente, tinha um rei, mas na época da guerra, quando eles tinham que sair à guerra, eles se juntavam todos e eles então partiam para a guerra. Na época em que Israel deixou o Egito, os filisteus já habitavam a Palestina. Os filisteus são anteriores ao povo de Israel na Palestina. Eles estavam estabelecidos durante toda a costa ali da Palestina. Durante muitos anos, os filisteus eram o povo mais poderoso da Palestina. Eles dominavam os demais povos porque eles tinham desenvolvido uma técnica de trabalhar armas, criar armas a partir então do ferro, e por isso então eram uma proeminência ali naquela região. Quando os hebreus, eles conquistam as cidades ali da região da Canaã, da Palestina, eles conseguem expulsar todos os filisteus, por temor, embora houvesse a promessa de Deus, se eles confiassem no Senhor, eles teriam feito isso, mas eles temeram, porque os filisteus habitavam as planícies, e tinham carros de ferro, e tinham armas avançadas para aquela época, e temeram, e por isso eles continuaram ali. Foi um terrível inimigo que atacou várias vezes o povo de Israel. E dentro desse contexto nós temos aqui Israel que sofria ataques contínuos desse inimigo, os filisteus. Quando então Samuel, profeta do Senhor, assume oficialmente como juiz, o último juiz de Israel, ele faz uma coisa, ele chama todo o povo a retornar ao Senhor. No versículo 3 a gente vê uma convocação de Samuel, ele chama toda a casa de Israel, e ele diz no versículo 3, se de todo o vosso coração
que voltais ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai ao coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel convoca todo o povo de Israel para, com todo o coração, retornarem ao Senhor. Eles tinham sofrido longas e constantes derrotas dos filisteus, porque muitas das vezes eles estavam nesse ciclo de apostasia. Mas Samuel, ele chama e ele conclama todo o povo para vir ao Senhor, preparar os seus corações e se converterem ao Senhor. Esse chamado ao converter, na verdade, Israel, o povo de Israel, os desastres dos últimos anos, a ocupação pelos filisteus, tinha preparado o caminho para esta conversão, para esta convocação de Samuel e para a conversão do povo de Israel. A Bíblia diz que eles dirigiam lamentações ao Senhor. Como eu já disse, eles passavam períodos longos de apostasia e nesse momento eles estavam clamando ao Senhor. O jugo pesado dos filisteus preparou o coração do povo e Samuel chama o povo ao arrependimento. Samuel conclama o povo a se converter ao Senhor, a preparar os seus corações para servir ao Senhor. Mas o chamado para retornar ao Senhor, ele não está limitado a um tempo ou uma época. Hoje nós temos também um chamado de Deus para retornarmos ao Senhor, para todos os povos e nações se converterem, retornar ao Senhor. Quando a gente olha para o Brasil e a gente vê, ontem estava falando exatamente sobre isso, sobre o desafio de perseverar. Parece que, como diz exatamente as Escrituras, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente vê isso. A gente vê que uma das coisas que nós vemos muito, e eu costumo sempre dizer, que nunca fomos tantos no Brasil, nunca foi tanto o número de evangélico e nunca influenciamos tão pouco. Exatamente quando a gente olha e vê exatamente isso, a gente entende uma coisa, que hoje, infelizmente, a gente não está influenciando, falta esta influência. Como bem disse Richard Foster, ele diz uma coisa, e ele diz que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. Ele diz a doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais. A necessidade desesperada hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes, bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. Esta superficialidade dos nossos dias, as pessoas não conhecem nada. Eu me lembro, eu vi alguns dias atrás um vídeo, e eu vi um vídeo onde as pessoas explodiram, então os irmãos sabem, explodiram ali uma catedral gótica, cópita no Egito, e então ali uma represária dos grupos radicais muçulmanos contra eles. Sabe o que aqueles cóptas fizeram? Eles foram para o outro dia, se reuniram milhares de homens, e então eles começaram a citar o credo apostólico, eles citando em árabe o credo apostólico. Mas o que diz o credo apostólico? O credo apostólico foi o primeiro credo cristão da história, onde os crentes em Cristo daquela época definiram os principais pontos do que eles criam. Eles criam que Deus é o Criador, que Jesus é o Senhor, que Ele voltará outra vez para buscar o seu povo, e eles estavam ali, não temendo a perseguição, mas testemunhando da sua fé em Cristo Jesus. Testemunhando. Hoje, nesse ano, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, e nós somos chamados a uma reflexão. A reforma do século XVI foi um retorno às Escrituras. Os grandes reavivamentos da história foram uma restauração da centralidade das Sagradas Escrituras. E o chamado de Deus é para retornarmos ao Senhor, a primazia da palavra de Deus em nossos púlpitos, em nossas igrejas e em nossas vidas.
mais do que nunca precisamos, o chamado do povo, de Samuel para o povo: retornai ao Senhor, congregai-vos aqui em Mispa e retornai, preparai o vosso coração para servir ao Senhor. E para isso, preparar o coração para servir ao Senhor, o que eles deveriam fazer? A primeira coisa que deveriam fazer, deveriam remover os falsos deuses. No versículo 4 diz: e os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. E Israel deveria abandonar então os falsos deuses, deveria abandonar os Balaíns, deveria abandonar os Astarotes. Os Balaíns e Astarotes representavam os deuses dos cananeus, representavam os deuses do grande parte do Oriente Próximo daquela época. Balaíns, na verdade, é o plural de Baal. Baal, que era uma palavra que significava senhor, possuidor e também significava marido. Esta palavra originalmente constituía também, era um substantivo comum, mas que passou também a ser usado como nome próprio para referir-se às divindades dos cananeus. E havia uma série de Baals, e eles adoravam como divindades que supostamente controlavam as terras, a fertilidade das terras e também dos rebanhos. Esses deuses também, eles estavam voltados, havia uma adoração as Balaíns, uma adoração viciosa e depravada. Astarote, em vez, era a mulher. Ela representava a deusa dos fenícios e a deusa dos cananeus. Era correspondente à deusa dos gregos Vênus, e era a deusa do sexo e da fertilidade. E o povo de Israel estava adorando esses deuses. Ele disse: tirai de vós esses deuses, tirai de vós os deuses dos cananeus, do meio de vós, os Balaíns e os Astarotes. Ele não estava falando com os filisteus, estava falando com o povo de Deus, que deveria tirar esses deuses. Deixar os falsos deuses era apenas o começo do processo de retornar ao Senhor. Além disso, os israelitas deveriam preparar o seu coração para se consagrar somente ao Senhor. Um ídolo o ídolo é tudo aquilo que substitui ou tenta substituir a Deus. É qualquer coisa que servimos e na qual confiamos em lugar de Deus. Os israelitas, eles adoravam ídolos de madeira, ídolos de pedra e de metal. Mas infelizmente, os cristãos de hoje, eles possuem ídolos mais sutis, ídolos mais atraentes: casas, propriedades, riquezas, casas, carros, cargos, reconhecimento, ambição e até mesmo outras pessoas. Qualquer coisa em nossa vida que ocupe o lugar de Deus e que exija sacrifício e dedicação que pertencem somente ao Senhor é um ídolo e deve ser tirado da nossa vida. Parafraseando as palavras do grande reformador João Calvino, ele disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. E os ídolos do coração, eles são mais perigosos do que os ídolos que se colocam no templo. Os ídolos do coração são mais difíceis de serem vistos do que aqueles ídolos que se colocam num templo. E às vezes nós temos isso. Mas espera aí, mas a gente está falando de crente? Sim, estamos falando de crente. É interessante que quando você olha e vê a primeira epístola do apóstolo João, na primeira epístola no capítulo 5, e João então fala, o apóstolo do amor, e ele fala sobre amor, e fala aí tanto sobre amor, e como ele termina a sua epístola, no capítulo 5, versículo 21, depois de falar do amor, depois de dizer que devemos viver o amor de Cristo de uma forma ativa, prática, para com os nossos irmãos, ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos do coração são mais perigosos do que os ídolos que se colocam no templo. E havia esse chamado a Deus, um chamado ao Senhor para retornar ao Senhor. E Samuel faz uma santa consagração. Ele convoca todo o povo, ele diz: congregais Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E eles se congregaram, e ali eles jejuaram, ali eles clamaram ao Senhor. Mispa ficava no território de Benjamim,
estava junto, próximo à estrada que unia o norte ao sul de Israel, a que atravessava os montes. Estava apenas 8 quilômetros aí de Jerusalém. O nome Mispá, como foi falado aqui ontem, significa torre de sentinela ou torre de vigia. Era uma posição privilegiada, onde se tinha uma visão de todo o campo aí, onde também se podia ver a distância. E aí estavam ali o povo congregado, orando, buscando, clamando a Deus, voltando-se ao Senhor. E o ânimo do povo estava para baixo. O ânimo do povo estava ali, não estavam muito animados. Na verdade, esses filisteus, eles já tinham tido vários embates com os filisteus, e a história tinha sido sempre péssima para Israel. Eles ainda não tinham assimilado bem uma derrota grandíssima que eles tiveram anos anteriores. E o ânimo do povo não estava muito bom, o ânimo do povo estava para baixo. Eles estavam aí tristes, com ânimos para baixo, por causa dos reincidentes ataques dos filisteus nos últimos anos. Se fosse em nossos dias, talvez a gente falasse assim: olha, o ânimo do povo está para baixo, vamos fazer um mega show aqui, vamos trazer cantores famosos, vamos fazer aquele show para colocar o ânimo do povo para cima, para agitar a galera. Mas não era isso que o povo de Israel precisava, e não é isso que nós precisamos hoje. Na verdade, o que o povo precisava, não é isso que eles precisavam, é muito menos o que nós precisamos hoje. Samuel convoca o povo não para uma grande festa, mas convoca o povo para humilhar-se diante de Deus. Convoca o povo para voltar-se a Deus, para preparar o coração, para servir ao Senhor com inteireza, não com um coração dividido, mas com inteireza de coração. Acontece uma coisa, é que nos nossos dias, o pós-modernismo, o hedonismo é a busca do prazer como a coisa mais importante na vida. A gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de nada disso. Existe uma coisa, humilhar hoje é uma palavra que está fora, e a gente excluiu essa palavra, humilhar-se, no nosso vocabulário. Na verdade, acontece que em nosso dia todo mundo quer ser exaltado. Todo mundo quer ser exaltado. Basta prestar atenção na letra dos nossos hinos que nós cantamos em nossas igrejas. As letras dizem: olha, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Mas nós nos esquecemos uma coisa: o único que é digno de ser exaltado, de ser glorificado, é o Senhor. É Ele. Nós não, nós exaltamos a Ele, Ele que é o Senhor. No entanto, nós devemos entender que só Deus deve ser exaltado. Precisamos voltar ao Senhor, retirar os ídolos, os balaíns e astarotes dos nossos corações, aqueles que nós oferecemos, aqueles que nós exaltamos, e devemos exaltar somente ao Senhor. Só Ele é digno de glória, somente Ele é digno de louvor. Se nós fôssemos mais bíblicos, e eu sei que muitos não vão nem gostar do que eu vou dizer aqui, mas se nós fôssemos mais bíblicos, nós deveríamos dizer para esse povo que somente quer ser exaltado, a gente devia dizer: olha, Deus vai te humilhar. Para esse povo que só quer exaltado, a gente não devia dizer: Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, não. A gente devia dizer: Deus vai te humilhar. Mas que é isso, pastor? Sim, é isso. É isso que a Bíblia diz. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O nosso dever, somos chamados para exaltar ao Senhor entre as nações, exaltar o Senhor em todos os povos, em toda a terra, levar esse evangelho que transforma e liberta vidas, para que eles também possam exaltar o Senhor. É isso que Deus nos chama. Albert Benjamin Simpson, que foi um pregador evangélico canadense, teólogo, autor e fundador da Aliança Cristã Missionária, ele corretamente afirma: Deus não está procurando por personagens extraordinários como seus instrumentos, mas Ele procura instrumentos humildes, através do qual Ele possa ser honrado ao longo dos tempos. Deus não está buscando pessoas extraordinárias,
Deus está buscando instrumentos humildes, que querem não exaltar o seu nome, mas exaltar o nome do Senhor, e querem levar o evangelho de Cristo, para que Cristo seja exaltado entre as nações, e querem levar a palavra do Senhor, para que o Senhor Jesus seja exaltado entre as nações. Deus busca esses instrumentos, que queiram honrar a Deus, através da sua vida, ao longo dos tempos. Aí o povo estava, quando ali, o povo é chamado a isto, é chamado a se humilhar, é chamado a buscar ao Senhor. O dia de confissão e jejum perante ao Senhor em Mispá foi a consumação de um programa de reforma espiritual iniciado através de Samuel. A demonstração de arrependimento nacional começou com uma oblação, é o ato de retirar água e derramar perante o Senhor, um símbolo ali de sinal de arrependimento. Continuou com o jejum e foi guiado através da oração. O povo é levado a voltar-se ao Senhor, a tirar os ídolos que eles estavam guardando nos seus corações, os ídolos que eles eram retirados, a voltar-se ao Senhor. E quando eles estavam fazendo isso, ou voltar-se para o Senhor em arrependimento, em jejum, em oração, e acontece então, quando eles estão fazendo isso, o inimigo se põe à porta. Os filisteus sabendo do grande ajuntamento de israelitas em Mispá, eles imaginavam que o povo de Israel estava preparando para um ataque aos filisteus. E sabe o que eles fazem? Aqueles 5 reis reúnem todo o seu exército e eles sobem então a Mispá para guerrear contra os filisteus, para acabar com aquela insubordinação. E eles estavam então ali para pôr fim a qualquer ameaça dos filisteus. Israel, ele não possuía um exército permanente. Israel não possuía, como demais nações, ele não tinha um rei. Quando precisava, chamava todo mundo. A pessoa que estava lá no campo, a pessoa que estava, vou para a guerra, não tinha experiência, não haviam soldados profissionais, eram pessoas que na época da guerra vinha, lavrador, vinha todo mundo para lutar. Não havia um governo permanente, não havia um exército permanente, não havia nenhum governante para organizar uma força militar. Eles não estavam preparados para a guerra, e o inimigo, eles estavam em Mispá, e o povo está chegando, o inimigo chega. Eles não tinham se reunido para lutar, eles tinham se reunido para buscar ao Senhor. Eles tinham se reunido para humilhar-se diante de Deus, para jejuar e orar, não para lutar. E naquele momento, as únicas armas que eles tinham as armas mais eficientes, que eram as lágrimas e as orações perante o Senhor. Eram as únicas armas que eles dispunham, e em lugar de uma confiança impetuosa, indevidamente depositada nos símbolos exteriores, eles confiavam no Senhor. Havia uma fé genuína, ainda que tímida, no poder de seu Deus para salvá-los dos seus inimigos. Como eu já disse, Israel teve uma recordação anterior, 20 anos antes. 20 anos antes eles estavam em guerra contra os filisteus, e naquela época, 20 anos antes, sabe o que eles fizeram? Eles foram lutar contra os filisteus, e eles chegam para lutar contra os filisteus, eles se põem então na batalha, 4.000 soldados israelitas caem no primeiro dia, e eles fazem uma coisa, tá bom, eu já sei qual é o problema. O problema é que a gente não trouxe a arca da aliança, e eles vão lá, mandam chamar Hofni e Finéias, os filhos de Eli, e eles trazem a arca. Agora sim, quando a arca chega no campo de Israel, o júbilo é tão grande, e eles gritam, e eles exaltam ao Senhor e tal, aquele é tão grande, que a terra tremeu, os filisteus pensaram, olha, o Deus de Israel, os deuses deles desceu, e nunca se viu isso, a gente está perdido, está todo mundo perdido. E então alguém disse, não, esforçai-vos, porque se vocês não se esforçarem, vocês vão ser servo deles. E eles lutaram, e sabe o que aconteceu? 30.000 israelitas caem ali, mortos naquele dia, Hofni e Finéias são mortos, e a arca é levada. Havia uma confiança, mas uma confiança nas coisas exteriores. Havia uma confiança na arca da aliança, mas não no Deus da aliança. Eles confiavam naquilo que era exterior. A esse momento aqui era diferente. Eles colocam a fé deles, a confiança deles no Senhor.
Era uma fé ainda tímida. Eles ainda não tinham superado aquela derrota lá, mas eles já começam a demonstrar os passos verdadeiros, uma confiança no Senhor. A sua maior arma era a fé no Senhor dos exércitos, e eles pedem, e essa fé ela se expressa na oração, e eles pedem Samuel para orarem por eles. Eles creem, eles confiam no Senhor, e então naquele momento Samuel oferece um sacrifício. Ele pega um cordeiro, e ele oferece aquele cordeiro, ele derrama então o sangue daquele cordeiro, e oferece ao Senhor, e ele ora ao Senhor. Enquanto Samuel oferecia o cordeiro e orava pela libertação, os filisteus que estavam prontos para atacar, eles se aproximavam. Imagina, eles estão naquele culto, e no meio do culto então, quem que está na porta ali, se chegando mais perto? Os filisteus. Nesse momento, irmãos, a gente parece que era necessário tomar urgente providências. Ele fala, não, vamos parar a adoração, vamos parar a adoração porque o inimigo está vindo, vamos parar a adoração porque o inimigo está a portas. Eles poderiam ter pensado isso, vão tentar fugir, ou vão tentar lutar, não dá tempo, não vamos parar a adoração não. Eles continuaram. No entanto, a fé prevaleceu naquele instante, eles continuaram o culto, o sacrifício continuou, Samuel continuou orando, e Deus então mandou a liberação, Deus mandou o milagre, Deus operou ali. A Bíblia nos mostra que Deus mandou uma grande tempestade com raios, com trovões, que desbaratou todo o exército do inimigo. Na verdade, quando a gente olha, é interessante, né? É interessante que Deus mandou trovoadas, que Deus mandou trovões. E sabe o cântico? Quem se lembra, a mãe de Samuel era Ana. Quando Deus promete a Ana um filho, Ana entoou um cântico de louvor e adoração ao Senhor. E no cântico, que era uma oração de Ana, Ana disse assim: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Ana estava profetizando o que aconteceria. Ana, através do seu cântico, estava dizendo como os filisteus seriam derrotados, em resposta à oração de Samuel. E foi assim que aconteceu. O povo recebeu a vitória, o livramento de Deus, e Israel perseguiu e derrotou todos aqueles inimigos. Agora, é importante nós entendermos, através do texto bíblico, que a oração de Deus, a ação de Deus, foi em resposta à oração e o sacrifício de Samuel. Se Samuel tivesse o sacrifício sem oração, teria sido apenas uma sombra vazia. A sua oração sem o sacrifício não teria sido tão prevalecente. No entanto, os dois juntos ensinam que podemos esperar grandes coisas de Deus em resposta às orações feitas com fé no sacrifício de Cristo. A nossa fé, ela não se apoia naquilo que nós fazemos, mas ela se apoia naquilo que Deus faz por nós. Não é naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele faz por nós. Quando o povo de Israel confiou no seu braço, na sua força, eles pereceram. Mas quando se humilharam diante do Senhor, confiaram no Senhor, tiveram vitória. E essa vitória foi uma vitória permanente do povo de Israel. O povo de Israel derrotou completamente os filisteus. E durante muitos anos, eles não foram invadidos mais pelos filisteus. Durante muitos anos, eles puderam então desfrutar de uma paz permanente. E não somente isto, mas Deus deu até mesmo eles a paz com outros inimigos, como o caso dos amorreus. Sempre que o povo de Deus depende dos seus planos, ele depende dos seus recursos, os seus esforços, eles fracassam. Mas quando o povo de Deus confia no Senhor, quando o povo de Deus ora, Ele supre as suas necessidades e o nome do Senhor é glorificado. A nossa esperança deve estar no Senhor, a nossa confiança deve estar no Senhor e na sua palavra, como afirma Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele disse: sentimentos vêm e sentimentos vão, e os sentimentos são enganosos. E ele diz: minha confiança está na palavra do Senhor, não vale a pena acreditar em nada mais. A nossa confiança precisa estar no Senhor. E então, com base naquela vitória, na vitória que Deus tinha concedido ao povo de Israel,
Eles então, o que Samuel faz? Samuel vai e erige uma pedra, ele levanta uma pedra memorial, esta pedra memorial, e ele coloca exatamente ali, num local, e ele chama aquele nome do lugar de Ebenezer. Entre os povos do Antigo Oriente era costume colocar pedras memoriais para marcar fronteiras, para marcar territórios conquistados. E então nesse momento ele faz exatamente isso. Havia também um costume em Israel em erigir pedras, mas aquelas pedras ali tinham um significado. Aquelas pedras eram memoriais para lembrar o povo de Israel algumas coisas que aconteceram. E por exemplo, podemos ver quando Jacó ele teve aquela visão, ele viu uma escada que descia do céu à terra, anjos subiam e desciam, e ele pegou aquela pedra, ele erigiu e colocou então o nome daquele lugar de Betel, casa do Senhor. Era um costume de Israel erigir pedras, levantar pedras e memoriais ali, para então serem marcados, para lembrar o povo de Deus de algumas coisas que aconteceram. E aqui então Samuel ele segue exatamente isso. Samuel segue o costume dos judeus, ele erige um memorial de gratidão, um memorial de gratidão a Deus pela vitória. Esse memorial de gratidão pela vitória, primeiro para glorificar a Deus, segundo para encorajar o povo de Israel. Ele pôs o nome desta pedra de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Ebenezer significa também rocha de socorro. Esse nome é frequentemente dado ao Senhor quando nós estamos na aflição, quando nós estamos no momentos de dificuldade, de dor. Nós podemos saber que o Senhor é a nossa rocha de socorro. O Senhor é a nossa rocha de socorro, é a pedra de ajuda. Samuel, ele não podia permitir que uma vitória tão grande ficasse esquecida. Ele não poderia permitir que uma vitória tão grande fosse negligenciada. E ele levanta esse memorial, ele levanta essa pedra memorial para lembrar então ao povo de Israel. Geralmente em muitos países que passaram por guerra, eles erigem no local mais nobre, no principal local da cidade, um monumento aos heróis que caíram em guerra. Se você for em qualquer cidade da Itália, você vai encontrar na praça principal um monumento aos heróis da guerra, aqueles que caíram nas várias guerras. Está lá um memorial, e Samuel faz isso, levanta o memorial, não a soldados mortos, mas ao Deus vivo e verdadeiro, aquele que é o ajudador de Israel, aquele que é o socorro bem presente em todo momento e em toda situação. E ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isto pode significar duas coisas. Essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, pode significar, em primeiro lugar, até esse ponto geográfico, até esse lugar. Ele coloca aquela pedra e diz: olha, até aqui nós conseguimos, até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro, existe uma conotação, um ponto geográfico, o que se encaixa bem no contexto desse livro, mas também pode significar até este momento. Os hebreus, eles gostavam de usar palavras e expressões com duplo sentido, e aqui exatamente eles estavam dizendo: olha, até esse ponto geográfico e até este momento. Eles estavam usando para exatamente isso, agradecer a Deus por aquele livramento. Além disso, essa palavra Ebenezer recordava os israelitas um episódio anterior. Como eu já disse, 20 anos antes, eles tiveram uma grande luta contra os filisteus. 20 anos antes, eles foram derrotados pelos filisteus. Hofni e Finéias morreram, a arca foi levada, e sabe o nome daquele lugar? Se você ler 1 Samuel no capítulo 4, versículo 1, você vai ver que naquela época, 20 anos antes, o exército de Israel, ele se reúne num lugar chamado Ebenezer. E os filisteus se reuniram num outro local chamado Afecar. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus, então, eles se reuniram num outro local chamado Afeca. Afeca significa força. E sabe o que os filisteus fizeram? Eles se esforçaram e eles derrotaram o povo de Deus. Porque o povo de Deus naquela época, o que eles fizeram? Eles colocaram a sua confiança em outras coisas. A confiança deles estava na arca.
A confiança deles estava em objetos externos. A confiança deles imaginavam que a arca é do Senhor. E hoje é triste ver que igrejas fazem isso ainda hoje. Igrejas que levam arca e tal, a presença do Senhor. Irmãos, aquilo ali é só sombra. É sombra do que deveria haver. É sombra do que deveria vir. Hoje nós temos a presença do Senhor. É real. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Não precisamos mais de sombras. Não precisamos mais de tipo. Mas porque temos a presença real do Senhor em nossas vidas. E o povo colocou a confiança naquilo ali. Deus estava fazendo isto, aquele memorial, eles lembravam, recordavam os hebreus, aquele outro local, era Ebenezer, mas ali eles não confiaram no Senhor. Ali aquele nome também chamava, até aqui nos ajudou o Senhor, mas só que a confiança deles estava na arca, a confiança deles estava nas coisas externas, exteriores, e ali eles foram derrotados. Agora acontece de novo, agora eles estão num outro local, ali próximo a Mispar, e naquele momento então eles confiam no Senhor. Israel havia aprendido que ao menos para aquele momento eles haviam aprendido que é Deus que dá a vitória sobre os seus inimigos. É como disse, anos depois disse Davi, ele disse que o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo pode até se preparar para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. E essa é uma lição que deve estar clara em nossas mentes. Uma das coisas que nós temos que aprender e entender, que tem que estar muito claro em nossa mente e em nossos corações, que Deus não é o nosso serviçal, que não podemos tentar manipular a Deus para atender os nossos caprichos. Hofni, Finéias e todo o povo de Israel diz, nós vamos usar Deus aqui, vamos trazer a arca e Deus vai dar vitória porque a arca está aqui. Mas Deus diz, não, eu faço como quero, eu ajo do jeito que eu quero. O Senhor é soberano, Ele faz como quer e da maneira que quer. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Como João, ele viu no livro de Apocalipse, no capítulo 5. O capítulo 5 de Apocalipse começa. João, ele tem uma visão. E ele viu Deus assentado no trono, tendo um livro na sua mão. Livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, que ninguém podia abrir. É o livro da história. Estava nas mãos de Deus. E Deus está assentado no trono. Isso quer dizer que Deus continua assentado no trono. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Não é o homem que está sentado no trono, mas é Deus que está no controle da história, e Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus está assentado no trono. E o povo de Israel lembra-se disso, precisava recordar, e eles se recordam. Era um memorial para agradecer ao Senhor, era um memorial para recordar-se. O fato de Samuel erigir um memorial com o nome de Ebenezer, pedra de ajuda ou rocha de socorro, não apenas comemorava a vitória, mas servia como uma recordação indireta dos resultados, como uma recordação indireta dos resultados visivelmente diferentes. Eles lembravam, olha, há 20 anos atrás nós estávamos em Ebenezer, mas nós confiamos no nosso braço, confiamos na nossa força e fomos derrotados. Hoje nós estamos no novo Ebenezer. Hoje nós confiamos em Deus. Hoje nós confiamos no Senhor e vimos a vitória. Vimos Deus trovejar do céu. Vimos Deus mandar a vitória e o inimigo ser derrotado. Era um memorial para se recordar. Aleluia, de um lado dos resultados trazidos pelo orgulho e da desobediência 20 anos atrás. E agora, para se recordar dos frutos do arrependimento e da confiança do Senhor nos tempos de Samuel, a vitória que veio a Deus. O monumento era uma lembrança aos israelitas que Deus os havia ajudado até aquele ponto e até aquele momento. Deus havia ajudado eles até aquele ponto e aquele momento, e de que continuaria ajudando a eles no futuro, se eles confiassem e aguardassem no Senhor. Mas caso o coração, aquele memorial tinha um outro aspecto, deveria recordar eles do que aconteceu, deveria lembrar eles de quando confiaram nas forças, falharam. Quando confiaram no Senhor, tiveram vitória.
caso o coração duro do povo se esquecesse desta vitória e da providência de Deus, essa pedra deveria despertar a memória deles e levar eles à gratidão, e levar eles a agradecer ao Senhor. Se eles não fizessem isto, lembrar-se daquilo ali com gratidão ao Senhor, deveria pelo menos aquele memorial serviria como uma testemunha permanente contra eles pela sua ingratidão. Quando há um memorial, você pode agir de duas formas: olhar para aquele memorial com gratidão a Deus, ou você olhar e não agradecer, mas sabe, aquele memorial, ele testifica contra nós da nossa ingratidão. Esse memorial lembrava os israelitas da dependência, recordava-os da sua confiança na força de Deus, tal como a nós nos dias de hoje. Eles eram encorajados pelo passado a não temer, a confiar a Deus e não temer o futuro. Quando nós olhamos para o passado, olhamos a providência de Deus, olhamos o cuidado de Deus, e quando nós confiamos no Senhor, não temos do que temer no futuro. O fundador da missão interior da China, Hudson Taylor, que foi um missionário a maior parte da sua vida na China, ele disse uma coisa: ele costumava pendurar em todas as suas casas, onde ele morava, ele levava uma placa, e ele pendurava aquela placa na sua casa. Aquela placa continha 3 palavras, aquela placa dizia Ebenezer, e depois dizia Jeová Jireh. Sabe o que ele queria dizer com isso? Ebenezer, Jeová Jireh. São 2 palavras em hebraicos que significam: até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. O chamado de Samuel, ele estava chamando o povo a voltar-se para o Senhor. Estava chamando o povo para tirar os ídolos do seu coração. Estava chamando o povo para confiar inteiramente no Senhor. E esta palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando a gente olha para o passado, a gente se lembra disso. Semipa comemora os seus 25 anos. E quando nós olhamos e vemos que, irmãos, a vitória de Semipa, 25 anos fazendo o Senhor, é porque a nossa confiança está no Senhor. É porque a nossa confiança está naquele que tudo pode. E nós sabemos que aquele que até aqui nos ajudou é o Deus que continuará fazendo na história da igreja. A nossa confiança não está nos políticos. A nossa confiança não está no braço do homem. A nossa confiança está no Senhor. Um chamado para voltarmos no Senhor, um chamado para nos humilharmos diante de Deus, um chamado para crermos e confiarmos no Senhor, porque aquele que operou no passado é aquele que continua operando ainda hoje. Aquele que fez no passado é o que faz ainda hoje. Quando nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor. 25 anos se passaram, 25 anos e nós continuamos realizando a obra do Senhor. E é o mesmo Deus que nos ajudou até aqui. É o Deus que continuará fazendo milagres, maravilhas em Semipa. É o Deus que continuará sustentando essa obra. É o Deus que não falhou com você. O Deus que foi fiel ontem, irmãos, é o Deus que continuará sendo fiel amanhã. O Deus que fez no passado é o Deus que faz ainda hoje. Por isso a gente pode continuar crendo e confiando. Por isso nós temos essa esperança. A obra do Senhor não parará. A obra do Senhor não se firmará. O inimigo pode se levantar, mas a obra de Semipa prossegue, continuará, andará avante, porque a nossa confiança está no Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, é o Deus que continuará fazendo, é o Deus que continuará agindo nas nossas vidas, e Ele nos chama para nos voltarmos para Ele, com o coração inteiro, com o coração completamente firmados no Senhor, e nós sabemos que aquele Deus que sustentou 25 anos a obra de Semipa, é o Deus que continuará sustentando para os outros 25 anos, para os outros 50 anos à frente, é o Deus que está no controle da história, é o Deus que está no controle da minha vida e da sua vida. Que possamos fazer isto, como aquele povo foi chamado a estar em Mispá e se humilhando diante do Senhor, confiando no Senhor, crendo em Deus. Eu me lembro que quando nós fomos para a Índia com aquela dificuldade, nós não imaginávamos. Eu me lembro de um
de um pastor, ele disse, rapaz, ele vai para a Índia, ele vai se arrebentar lá na Índia novo, sem experiência. Sim, teríamos arrebentado se a nossa confiança fosse no homem, teríamos nos arrebentado se a nossa confiança estivesse na nossa força, mas nós confiamos no Senhor, aleluia. Quando nós confiamos em Deus, nós vemos a vitória. Quando a nossa confiança está naquele que tudo pode, naquele que nos ajudou até aqui, é o Deus que continuará ajudando. Por isso, no ano que vem, a gente sabe, Semipa vai estar aqui, e nós, se Deus não vier, se o Senhor Jesus não vier, continuaremos fazendo isso, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Jeová Jireh, até aqui nos ajudou o Senhor, e podemos dizer também, Jeová Jireh, Ele continuará ajudando, Ele continuará fazendo a obra, Ele continuará nos abençoando, para que possamos prosseguir, avançar, realizando a obra do Senhor. E nesse momento eu gostaria de convidar você para estar de pé, agradecer ao Senhor. 25 anos, podemos dizer, Ebenezer, obrigado, Senhor. A gente olha e vê para Semipa, mas imagina, mas dessa cidadezinha, desse interior, pessoas tão simples, pessoas às vezes sem tantos recursos, pessoas que não têm tanta coisa, uma cidade inexpressiva. Sabe por quê? É porque Deus que fez isso. Sabe por quê? É porque o Senhor que está fazendo isso. Ele chamou pessoas simples, de uma cidade ninguém nem conhecia. Você fala São José do Vale do Rio Preto, aonde que fica isso? São Paulo? Não, é aqui no interior do Rio de Janeiro. Mas sabe o que? Deus colocou aqui um memorial, Deus colocou aqui uma pedra, e nós estamos dizendo, Ebenezer, 25 anos se passaram, e nós continuamos fazendo a obra do Senhor. 25 anos se passaram, e Semipa continua mandando missionários. 25 anos se passaram, veio a crise, as crises bateu a porta, o Brasil entrou numa dificuldade, e talvez os inimigos, agora Semipa para, agora o trabalho vai ter que parar, agora os missionários voltam. Não, Semipa continua fazendo. Sabe por quê? Porque podemos dizer, aqui é uma pedra nessa cidade, Ebenezer, aleluia, um testemunho vivo, que é o Senhor que tem feito isto, um testemunho de honra e glória ao nome do Senhor, dizendo que esta obra, aleluia, foi levantada pelo Senhor, é Ele que tem feito isto. 25 anos se passaram, e a obra continua, porque a nossa força, a nossa confiança está no Deus dos exércitos, no Jeová Jireh, que nos ajudou até aqui, e que continuará fazendo ainda nos anos a vir. Por isto, Semipa não diz, olha, vamos tirar missionário do campo, mas não, a visão é, Deus vai continuar levantando missionários, a visão é, Deus vai continuar levantando intercessores, a visão é, Deus continuará levantando mantenedores, porque, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, Jeová Jireh, Ele continuará ajudando, Ele continuará levantando, a obra avança, a obra prossegue, a obra vai crescer, em nome do Senhor, porque aqui há um memorial erigido para a glória do Senhor, que testifica, Ebenezer, Jeová Jireh, a Ele seja glória, a Ele seja louvor, a Ele seja adoração. Ele é o Senhor, o Deus de missões, o Deus da obra missionária, o Deus que fez, o Deus que faz, e o Deus que continuará fazendo, para a honra e para a glória do seu santo nome. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor, levantando o memorial em nossos corações de gratidão, e dizendo, Senhor, obrigado. Eu não imaginava isto, eu não consigo imaginar nenhuma pessoa 25 anos atrás imaginava isto, que poderia imaginar e pensar esta obra aqui, mas estava no plano de Deus, era o propósito de Deus, levantar nesta cidade uma pedra para a glória do seu nome, um memorial, Ebenezer, Jeová Jireh. Pastor Júlia estará orando ao Senhor neste momento, juntamente com todos, para agradecer ao Senhor por esta obra que Ele tem feito. Senhor, diante da Tua palavra, estando, Senhor, em meio ao 24º Congresso Missionário de Semipa, participando de toda essa história, reconhecendo todas as nossas limitações, reconhecendo as nossas fragilidades geográficas, estruturais, as nossas limitações pessoais,
reconhecendo quão grandes coisas o Senhor tem feito. Tudo quanto o Senhor tem realizado nesses 25 anos, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo louvor, Senhor. Nós atribuímos ao Teu agir, nós atribuímos ao Teu operar, ao Teu fazer, ao Teu mobilizar, ao Teu convencer, ao Teu trazer. Nós reconhecemos ao Teu salvar, curar, avivar, confirmar, prosperar, levantar pessoas. A glória, portanto, Senhor, é toda a Ti. Neste 25 anos, nós erguemos um altar, nós erguemos, Senhor, um memorial e dizemos tudo o que aconteceu desde o dia 14 de janeiro de 1992, desde o pastor José Alves, desde a minha vida, do Paulo Henrique e do irmão Miro, Senhor. Nós reconhecemos que tudo mais vem de Ti, toda operação vem do Senhor. Os recursos para cada um desses 306 meses, Senhor, em que nós podemos sustentar os missionários, veio da Tua provisão através da vida de cada pessoa. Ó Senhor, os 40 missionários e suas famílias atualmente, o seu sustento vem de Ti, através de quem o Senhor tem chamado e tem atendido o Teu chamado. Senhor, as igrejas construídas, os templos, os obreiros que já se foram, as almas que foram salvas, os resultados, como da Índia que nós assistimos aqui hoje, Senhor, mais de 40 mil pessoas. Meu Deus, nós atribuímos a Ti toda a glória, honra, louvor e adoração. A sede própria, Senhor, com todas as condições de trabalho, nós atribuímos a Ti, Senhor. Cada semeador, a utilização deste parque, o apoio da prefeitura, o estar no calendário do município, cada pessoa trabalhando, esforçando-se, dedicando-se sacrificialmente. A glória é para Ti. Nós devotamos a Ti glória e honra e louvor, não só pelo que o Senhor já fez, mas por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém.